Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu tô bem também, graças a Deus, né? E orando para que a gente possa se encontrar logo na igreja. Tô com muitas saudades. E hoje a nossa aulinha é sobre um assunto muito legal, é sobre a escolha dos discípulos, né? A escolha dos ajudantes de Jesus. Muito interessante. Então, primeiro, para começar, nós vamos para o nosso momento oração. Então, podem fechar os olhinhos, elevar os pensamentos, né, ao nosso Senhor Jesus. Papai do céu, muito obrigada por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Abençoe a aulinha da tia, abra o nosso coração para recebermos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje vamos estudar João, capítulo 1 e capítulo 15, versículo 16. Amém, amém. Então, vamos começar. Vamos fazer um breve resumo da aula anterior, tá bom? Jesus foi batizado por João Batista. Em seguida, Jesus foi levado, ao deserto pelos anjos, onde Jesus ficou jejuando e orando durante 40 dias e Jesus foi tentado, por Satanás. Mas sempre Jesus vencia Satanás, através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, olha, uma lição já. Nós precisamos ler, entender e praticar a palavra de Deus para que nós também tenhamos vitória, entendeu? Maravilha! Então, Jesus venceu Satanás, glória a Deus, Agora a gente vai começar na nossa aulinha, tá bom? De hoje, que é sobre a escolha dos discípulos. Mas primeiro eu quero ler um versículo aqui para a gente começar, que tá em João, capítulo 1, no versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. O que quer dizer o Cordeiro de Deus? Vocês sabem? Vamos ver? Era a ordem de Deus que se sacrificasse um cordeiro para pagar os pecados de cada pessoa. Então, muitos cordeiros eram mortos. Quando Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus, quer dizer que Jesus é o sacrifício perfeito e definitivo de Deus pelos nossos pecados. É através da morte de Jesus na cruz que podemos ter vida eterna com Ele. Mas para o sacrifício de Jesus ter sentido em nossa vida, precisamos reconhecer que Ele morreu por nós e temos que recebê-lo em nossa vida como Senhor e Salvador. A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte. O que quer dizer isso, Só pode ter perdão de pecado diante derramamento de sangue. Olha, mas Deus é tão bom, Ele nos ama tanto, que Ele permitiu que cordeiros fossem sacrificados no nosso lugar, entendeu? Então, por exemplo, naquele tempo, eu pequei, mas eu me arrependi. Então, ao invés de eu morrer por causa dos meus pecados, Deus permitiu que eu levasse um cordeirinho, para que ele fosse morto no meu lugar. Então, mediante a morte desse cordeiro, Deus me perdoava, entendeu? Olha só, então imagina quantos cordeirinhos não eram mortos, não é verdade? Mas, e aí a gente vai entrar na questão, Jesus, o Cordeiro de Deus, o que quer dizer isso? Jesus é o sacrifício perfeito e definitivo de Deus. Deus nos deu para que Jesus morresse no nosso lugar como um cordeiro.
entendeu? Então, quando nós quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, né? Os nossos pecados são perdoados. Olha que maravilha, né? Então a gente não precisa mais pegar o cordeirinho e levar para ser morto, não, porque Jesus já fez isso por nós. Então, sempre que a gente peca, né? Sempre que a gente faz alguma coisa que desagrada ao coração de Deus, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus. E o sacrifício já foi feito, né? Jesus já morreu no nosso lugar. Olha que lindo, né? Ai, Deus é bom demais, né, gente? Então é isso. Agora a gente vai voltar a falar sobre a escolha dos discípulos, né? Então João Batista estava pregando, né, para alguns dos seus discípulos. João Batista também tinha os seus seguidores, né? E eles viram Jesus passar, né? E aí, o João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus. Alguns dos discípulos de João Batista, 2 deles, na verdade, André e João, foram atrás de Jesus, né? Começaram a seguir Jesus. E Jesus perguntou o que eles queriam, né? E eles falaram assim, os discípulos, né, André e João: mestre, onde você mora? E aí Jesus os convidou para ir até a sua casa e eles ficaram ali com Jesus por algumas horas, né? André, que é um dos discípulos que estavam com Jesus, eu imagino que ele ficou tão feliz que ele queria falar para alguém, né, sobre Jesus. E ele foi ao seu irmão Simão. Quando ele chegou para Simão, ele falou: encontramos o Messias, né? Messias. E aí André levou Simão para conhecer Jesus. Quando eles se conheceram, né? Quando Jesus viu Simão, Jesus falou: olha, de agora em diante o seu nome não será mais Simão, né? Você vai ser chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Olha, né? Jesus, quando entra na nossa vida, muda tudo, não é verdade? Muito bom. Então, no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia, né? E no meio do caminho ele encontrou com Filipe. E Jesus também o convidou para seguir ele. E Filipe, mais que depressa, aceitou, né? Filipe também se lembrou de um amigo que com certeza ia gostar de conhecer Jesus. E aí Filipe foi atrás desse amigo, que era Natanael. Quando Filipe encontrou Natanael, Natanael estava sentado debaixo de uma figueira descansando, né? E aí Filipe também falou para Natanael: Filipe, encontramos o Messias, né? Jesus de Nazaré. Mas Filipe não acreditou muito, não. Filipe também levou Natanael até Jesus, né? Quando Jesus viu Natanael, falou: eis aí um israelita de verdade, em quem não há dolo, né? E aí Natanael ficou pensando: mas de onde o Senhor me conhece? Ele perguntou para Jesus: de onde o Senhor me conhece? E aí Jesus falou: antes mesmo que Filipe tivesse encontrado você, eu já tinha te visto debaixo da figueira. E aí naquele momento Natanael entendeu que Jesus realmente era filho de Deus, né? Porque onde Natanael estava não tinha ninguém, Jesus não estava ali. Então ele percebeu que Jesus sabia de todas as coisas. E aí Natanael passou a ser um discípulo de Jesus. E Jesus falou para Natanael que daquele dia em diante eles viriam muitas coisas maravilhosas acontecerem, né? Anjos descendo e subindo do céu e muitas coisas, né? Como relata a Bíblia
A Bíblia é um livro de milagres, né? Então nós vamos ver Jesus sendo seguido por pessoas procurando, querendo serem curadas, né? Serem libertas, né? De demônios, de tantos problemas, e Jesus atendia a todos. Olha, então os discípulos tiveram essa oportunidade de estar, né, com Jesus durante os 3 anos, né, que foi o período em que Jesus esteve aqui durante o seu ministério. Maravilha, glória a Deus. E Jesus era seguido, como eu falei, por uma multidão, né, de pessoas que queriam falar, que queriam tocar, tinha muita coisa a se fazer, né? E aí Jesus subiu a um monte para orar, né? Onde ele ficou orando a noite toda. E quando ele desceu do monte, ele escolheu os seus 12 discípulos, né? Que são pessoas que o ajudaram, né? A propagar o evangelho, né? A passar adiante aquilo que eles aprenderam com Jesus. E os 12 discípulos escolhidos foram Simão Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão Zelote, Judas e Judas Iscariotes. E o versículo para memorização é: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto. João, capítulo 15, versículo 16. Então, olha, né, que história maravilhosa. 2 pontos eu gostaria de falar com vocês, né? Primeiro, sobre André, que foi atrás de Jesus e ficou com Jesus na casa dele por algumas horas. Quando André saiu de lá, ele quis falar de Jesus para alguém. E para quem ele foi? Ele foi para o irmão, para a família dele, né? Então, olha, um desafio. Se você tem alguém na sua casa que ainda não conhece Jesus, vai falar com ele, com ela sobre Jesus, né? Vai dizer o quanto Jesus é bom, entendeu? Então, olha, vamos falar para o nosso familiar que ainda não conhece a Jesus sobre Jesus. Segundo ponto, podemos ser discípulos de Jesus? Não só podemos, como devemos ser discípulos de Jesus, né? Como? O que é, né? Um bom discípulo, ele aprende com o mestre, né? E ele passa adiante exatamente tudo que ele aprendeu, exatamente como ele aprendeu, entendeu? E foram o que os discípulos de Jesus fizeram, né? Jesus deu aos discípulos poder, autoridade para curar, para libertar pessoas que estavam endemoniadas, enfim. Os discípulos puderam fazer essas coisas, né? Porque Jesus deu a eles essa autoridade. Então nós, como os discípulos, temos, né, que ler a palavra, entender, orar, ter comunhão com o Senhor, né? E falar para as pessoas, né? Sobre a palavra, sobre tudo aquilo que nós temos, que vocês têm aprendido, ok? Legal. Essa é a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, podem me mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? Sem problema, eu respondo com o maior prazer, tá? Agora, uma coisa bem interessante, né, que teve na aulinha passada, na aula da tia Pri, é aquela música sobre os livros da Bíblia, né? Sobre o Velho Testamento e o Novo Testamento, e a importância, né, da gente saber o que é o Velho Testamento, o que é o Novo Testamento, quais os livros que pertencem a um e a outro. Então a gente vai continuar com aquela música da tia Pri que eu gostei bastante, ok? Vamos? Crianças, eu quero agradecer, né, por tudo.
dizer que eu tô com muitas saudades de vocês e obrigada, viu? Um beijo no coração. Deus abençoe. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros, então, do Velho Testamento. Aqui estão. Eu amo a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas,